Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 25 de maio de 2012. Bom, gente, tivemos ontem um pregão de bastante enrolação, bastante consolidação, trabalhamos dentro dos limites do dia anterior, praticamente aí durante todo o pregão. Acabamos deixando invertido, é verdade, mas não foi aquele movimento gostoso, aquele movimento tranquilo a gente operar. Tá? Então foi um dia com poucas operações, mas conseguimos fazer um belo trade no fim do dia, aí, operando a PDG. Tá? Então conseguimos aí um trade maravilhoso. O pessoal fez um trade aí de 5% na PDG no final do pregão. Então parabéns aí ao Sérgio Noronha, a Cristina Piloto, enfim, aqueles que estavam, os demais também que estavam na operação da PDG. Foi uma bela operação, então muito bacana realmente. Parabéns a todos aí, tá? Bom, gente, então os dias não têm sido fáceis, exceção lá do pregão de quarta-feira, que foi um pregão excepcional, foi espetacular. A gente está encontrando dificuldade, só que o mercado está em tendência, então tem vários ativos movimentando forte. Então, eventualmente a gente consegue um trade bom aqui, outro trade bom lá. Então na quarta-feira foi um trade no OGX de 4%, vários trades no mini índice, operações na Vale, enfim. Ontem foi um trade na PDG de 5%. Então, as operações estão saindo. Quem está tendo paciência está conseguindo fazer a coisa certa, está conseguindo operar, está conseguindo ganhar dinheiro. Quem está operando Bin Laden, quem está fazendo maluquice, ganha no dia e perde no dia seguinte. Então, tem que manter a consistência, tem que manter a lógica, não tem muito o que a gente inventar. Tá? Funciona se você souber o que você está fazendo e fizer isso com bastante disciplina. Tá? Bom, gente, vamos então aos gráficos. Vocês estão vendo aqui a minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, trabalhamos ontem durante todo o pregão dentro dos limites do dia anterior. Tá? Então, praticamente aí sem tendência o dia todo. E para o dia de hoje a gente pode até falar nessa máxima aqui, 64.819. Se a gente conseguir romper essa máxima, pode ser bem interessante, com o objetivo, aí sim, aqui nessa região dos 56.678. O mais seguro é a partir daqui dos 55.051. Então vamos arredondar. Incoming mail. Tá? Então a partir daqui o mercado fica um pouquinho mais solto, fica um pouquinho mais tranquilo para a gente pensar em compras e vendas perdendo aqui os 53 mil pontos. Tá? Então dentro desse limite aqui, talvez a gente trace aí um pouco de consolidação de curto prazo, a gente fica enrolando um pouco aí e acabe mais ou menos sem direção, mais ou menos sem tendência, tá? Bom, gente, vamos lá então dar uma olhadinha no mercado americano. Vocês estão vendo aqui o mercado americano trabalhando ontem também com um candle bastante consolidado, bastante enrolado, tá? Então tivemos uma recuperação muito forte também lá na quarta-feira, e ontem a gente até conseguiu romper a máxima em relação ao dia anterior, etc., mas não foi lá um movimento muito fácil. Se vocês observarem no 15 minutos, vão ver que na abertura ele fez essa máxima, depois montou sucessivos pivôs de baixa, para lá no final recuperar e fechar perto da máxima. Então, vamos concordar, foi um dia estranho para o mercado americano, não foi lá um dia dos melhores não. Tá? Então, para o dia de hoje nós temos aí também no mercado americano a mesma análise do nosso Ibov aí, rompendo a máxima de ontem, pode continuar desenvolvendo. Tá? Nós temos de indicadores do dia apenas às 10h55 sendo divulgada aí o sentimento do consumidor, tá? Michigan Sentiment. Então temos aí esse único indicador sendo divulgado no dia, indicador relevante pelo menos, tá certo? O relatório de hoje, pessoal, a gente fez procurando, como sempre, um pregão bastante seguro. Então tentamos não correr muito risco, tentamos trabalhar aí com bastante consistência, uma vez que o mercado está nos oferecendo um risco bastante alto. Tá? Então a gente está tentando trabalhar com bastante consistência, e ele ficou meio a meio, não ficou nem comprador nem vendedor, o que reflete aí a grande indecisão pela qual o mercado está passando aí nos últimos dias. Tá? Então ficou bem complicado mesmo a gente traçar algum cenário aí. Tá? Mas vamos lá, vamos iniciar recomendações de compra com o BVMF3. Então está aqui a BVMF,
deixou aqui mais um grande invertido no dia de ontem, rompeu a máxima de quarta-feira, e agora, rompendo 948, passa a ter objetivo aqui na região dos 971, depois aqui na região dos R$10, tá? Esta é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3. Além da BVMF, nós temos também a Cielo, a Cielo 3. Essa é uma aposta que a gente está fazendo aí, tá? Então, uma recomendação bastante arriscada, mas o volume dela está sendo constantemente acima da média aqui nas últimas semanas. O ativo no semanal, tendência maravilhosa de alta aí faz tempo. Então, a gente está acompanhando o ativo e a gente acha que vale a pena acompanhar uma possível entrada aqui nos R$ 51,75, tá? Então, esta é a Cielo, o código dela é Cielo 3. Rompendo aí 51,75, fica bastante interessante. A gente tem aqui resistência na região dos 52,61. Daí depois tem vários objetivos enormes nela aí, 55,31. Depois temos aqui 55,80, 56. As máximas históricas lá na região de R$60. Então, muito interessante. Dando certo a operação, vale a pena manter uma posição para swing trade aí aproximadamente 20% recomendado, tá? Além da Cielo, nós temos também a Braskem, BRKM5. Então tá aqui a Braskem. Interessante a Braskem, o volume dela está aumentando aqui nos últimos dias, tem sido bem consistente, ela que vinha de um período de volume baixo, bastante consolidação. E a Braskem rompendo aqui 11,43, tá, gente? Ela monta pivôzinho aqui no diário, testa fundo no 60, monta pivô e pode vir continuar a correção aqui até na região dos 12,20 aproximadamente, tá? Então, bem interessante. Essa é a Braskem, o código dela BRKM5. Temos também a PDG, um belo trade realizado ontem na PDG. O pessoal comprou ela nos 3,24, fechou lá nos 3,41. Realmente muito bacana a PDG. Rompendo agora os 3,13, perdão, isso ela rompeu ontem. Rompendo agora a máxima de ontem, que é os 3,41, ela pode continuar o movimento com o objetivo lá na região dos R$4, e daí rompendo os 4, aí passa a ter alvo na região dos 4,29, tá? Essa é a PDG, o código dela PDGR3. Além da PDG, nós temos também a Gafisa, GFSA3, rompendo aqui 2,79, passa a ficar interessante aqui na região dos 3, e aí rompendo os 3, ela tem alguns objetivos interessantes, o principal deles aqui na região dos 3,47, região das médias do diário, tá? O ativo vem caindo há muito tempo e está afastado em relação às médias, o volume aumentou um pouco, pode ficar interessante para a gente pensar numa compra aí também, tá? O último é a Rossi RZID 3. Então, interessante também a Rossi, volume bem acima da média, deixou aqui um invertido, fechou na máxima do dia. A Rossi rompendo 5,60, dá para pensar em compra nela já, com alvo inicial em 5,77, que é a linha média. Rompendo a linha média do 5,77, a gente passa a ter algo aqui na região dos R$6, e só até aqui já são 40 centavos, então já é aí 8%, tá? Então bem bacana, e quase 8%. Então, bem interessante aí a Rossi. Claro, tem objetivos maiores, dá para pensar nela até no 7,70, mas enfim, para o dia de hoje, R$6 já é um excelente alvo, tá? Já é um excelente objetivo. E assim encerram as recomendações de compra. Para venda, nós temos aí BTOW3, nas maiores quedas do índice no dia de ontem, fechando aí com 6,1% de queda, fez máxima histórica, parabéns ao pessoal que continua vendido nela. A gente recomendou venda na BTOW aqui nos 7,75, tá, gente? Então tem gente faturando quase R$2 no ativo, tá? Então parabéns, excelente operação, realmente muito bacana. E parabéns pela disciplina, porque ela, depois de cair muito forte, ela simplesmente veio aqui e zerou todos os ganhos, o pessoal manteve posição, segurou a posição, e agora está de novo ganhando muito forte. Só ficar na tendência, manter o stop, manter a tranquilidade que as coisas acontecem, né, gente? Perdendo 5,93, tem algo lá nos R$5. Difícil de definir um alvo melhor que R$5, porque é a mínima histórica do ativo, mas não tem parâmetro para definir. Petrobras, Petro 4, caindo forte ontem,
apesar do pouco volume, para o dia de hoje perdendo 18,43, tá? Então perdendo esse valor aqui, fica interessante de novo, aí com objetivos em R$18, depois aqui na região dos 17,30. Essa é a Petrobras, o código dela PETR4. Além da Petro, nós temos também aí a CSNA3, também bastante interessante, perdendo aqui 12,96, fica legal a CSN, com objetivo aqui na região dos 12,58. Esta é a Siderúrgica Nacional, CSN, o código dela CSNA3. Além da CSN, nós temos também a Gol, bela recomendação da Gol no pregão de ontem, mandamos venda nela, e perdendo aqui esses 8,35 na Gol, a gente passa a ter alvo, aqui na região dos R$8, tá? Então bem interessante a Gol, pode continuar cedendo, vale a pena acompanhar. E essa é a última recomendação de venda que nós temos para o dia, então igual hoje o relatório ficou um pouquinho menor, a gente está tentando trabalhar com um pouco mais de segurança, em função da consolidação de ontem. Vamos dar uma olhadinha então aqui nos contratos da BMF e CFU12, a gente recomendou venda novamente, perdendo aqui 209,60 com alvo lá no 200, já está prestes a dar sinal aqui no diário, romper a máxima, então possivelmente vai ser difícil operar em venda no dia nesse contrato, tá? Temos também o contrato de milho com vencimento em setembro de 2012, CCMU12, continua bastante consolidado, continua enrolado aqui, sem tendência, por enquanto não tem muito o que fazer. Temos aí o contrato de boi gordo, contrato de boi gordo, com vencimento em maio de 2012, BGI K12, trabalhando aí numa grande consolidação, não tem o que fazer, fica de fora. E vamos então ao contrato que nos interessa, que é o contrato de dólar, mini dólar, WDOM12, com vencimento em junho, tá? O contrato de mini dólar está muito interessante. Ontem, mais um dia, tentou subir, acabou voltando, fechou próximo da mínima, já perdeu o mínimo em relação a ontem, que era o 2,025, tem alvo aqui na região dos R$2, dos 2.000, dos 2,000, e aí perdendo aqui esses dois, a gente pode falar no dólar, mais ou menos aqui nessa região do 1,980, essa região das médias móveis aqui, 1,977, alguma coisa nesse sentido, tá pessoal? Então vale a pena acompanhar ainda, o dólar pode dar excelentes operações. Finalmente o nosso índice futuro, o WinFut, WINM12, tá certo? Deixou mais um grande invertido aqui no pregão de ontem, rompendo aqui esses 55.285, pode ficar bastante interessante, com algo lá na região dos 57.150. Para venda, só perdendo aqui os 53.075, aí o alvo seria na região dos 51.640. Dentre esses valores, não recomendamos operar em função da consolidação que a gente vai enfrentar aqui, tá certo? Vamos ver o que o pessoal pede lá no chat. Nosso amigo Luiz Ordonho pergunta sobre a OGX. Luiz, a OGX ontem estava muito volátil, ela rompeu a máxima em relação à quarta-feira, afundou, não fechou na mínima, não fechou na máxima, o volume caiu um pouco em relação aos últimos dias. Então a gente entende que o ativo está no momento de indecisão, por isso ficamos de fora. Compras só a partir de 11,66 e vendas só a partir aqui dos 10,45. Então está longe de qualquer um dos valores. Não recomendamos operação nesse meio termo, nesse meio aqui nessa consolidação. Tá? Além da OGX, tem também o BBAS3, o Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil também está dentro de uma grande consolidação, subiu, caiu, fechou no 0 a 0, enfim. A quarta-feira dele já foi estranha porque o mercado todo fechou na máxima, ela fechou no meio do caminho. Hoje fechou mais ou menos, ontem fechou mais ou menos dentro desses limites aqui, então não tem muito o que falar do Banco do Brasil. Fica de fora, vamos tentar se concentrar em ativos que estão em tendência, com certeza o nosso resultado vai ser aí mais consistente, tá certo? É isso aí então, pessoal. Bom, encerramos assim mais um call de abertura, o último da semana, dia 25. Para o dia de hoje, pessoal, recomendo bastante cautela. Eu acho que a gente pode ter aí um pregão bastante enrolado. O mercado não está em tendência, está trabalhando dentro dos limites aí do dia anterior. Eu esqueci de comentar com vocês aí o futuro americano.
mas ele está trabalhando agora em leve queda de 0,247 a 12.504 pontos. Então temos aí, como eu disse, dentro dos limites do dia anterior, nosso mini índice. Está tudo enrolado, não temos tendência para o dia, a gente deve continuar naquela enrolação de ontem. Vamos se concentrar nos ativos que estavam em tendência mais clara no pregão de ontem, que era aí Petrobras, PDG, Rossi, enfim, as construtoras, a Petro, a CSN está interessante também. Enfim, vamos se concentrar nesses ativos que estão em tendência mais clara, porque o índice deve permanecer enrolado aí, pelo menos nesse início de pregão, tá certo? Convidamos todos para participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão, fazer um teste gratuito aí de 7 dias. Basta acessar o nosso site www.interinvest.com.br, fazer o seu cadastro, que vocês vão receber imediatamente lá no e-mail de vocês um tutorial de instalação do Ventrilo, que é o software que a gente usa para comunicação, e em menos de 5 minutos já vão estar conectados aí com a gente no curso ao vivo, tá certo? Lembramos também que estamos chegando ao fim do mês, nós temos promoção dos cursos pacote, técnicas de day trade e análise técnica, e também do curso de swing trade aí por R$ 59,90, tá? Então uma promoção bem bacana, tá barato pra caramba, tá bem acessível, e com certeza todo mundo pode fazer. São 2 cursos fantásticos, dão direito aí a 30 dias no curso ao vivo aqui da Interinvest. Para quem nunca foi nosso aluno, então acho que é bacana para também conhecer nossa estrutura, são todos nossos convidados aí. Um grande abraço a todos, gente, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, aos demais até segunda-feira, um excelente final de semana, um bom descanso. Estaremos de volta aí na segunda, às 9h30 pontualmente, em mais um call de abertura da Interinvest. Um grande abraço e até lá.